Batismo de criança é bíblico? Será que nós encontramos respaldo nas Escrituras para batizarmos nossos filhos? Ou será que nós devemos apenas apresentá-los a Deus? Algumas igrejas reformadas batizam crianças, tem essa prática de batizar as crianças quando nascem, né? Depois de 1 mês, 2 meses, batizam. Outras igrejas dizem que não se deve batizar crianças e por isso essas igrejas têm como prática apresentá-las a Deus. Né? No momento do culto, geralmente culto de domingo, o pastor ou o ministro chama os pais levam a criança até o altar e entrega nos braços do pastor e o pastor faz uma oração. Agora, qual que é o correto? Batizar a criança ou apresentá-la a Deus? Bom, vamos ver nas Escrituras, porque tem alguns textos usados por pessoas que batizam e textos que são usados por pessoas que não batizam e apresentam. Bom, aqueles que batizam as crianças, eles utilizam de alguns textos e eu separei 2 apenas para citá-los aqui. O primeiro texto é o texto de Atos 16, versículo 33. É um texto conhecido que diz sobre aquele carcereiro, né, que prendeu Paulo e Silas. O terremoto aconteceu na prisão, quando os dois louvavam a Deus. E o carcereiro ficou desesperado, perguntou o que ele poderia fazer para se salvar. E Paulo falou: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E o interessante é que em Atos 16, 33, fala assim que o carcereiro creu no Senhor Jesus, né, no versículo 31, não somente ele, mas toda a casa. E no 33 fala assim: e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. O carcereiro, né, ele e todos os seus. Então aqueles que defendem o batismo infantil, é claro que aqueles que defendem usando como justificativa a doutrina aliancista, que nós iremos falar no próximo vídeo. E dentro dessa doutrina aliancista, existem esses textos, quando vai se referir ao batismo de crianças, que dá a entender que quando fala que foi batizado ele e todos os seus, ou seja, todos que estavam ali naquela casa, dá a entender que tinha criança, porque era comum na casa ter alguma criança. Não somente esse texto, mas o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 16, Paulo fala assim, olha, eu batizei, versículo 15, para que ninguém diga que não foste batizados em meu nome, eu batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Ou seja, ele batizou a família de Estéfanas. Deduz-se que essa família de Estéfanas tinha alguma criança. Bom, qual é o problema com isso? O problema é que a gente, para quem acredita que a criança deve ser batizada e utiliza desses textos, apenas fazem especulações. Porque o texto, nenhum desses dois, inclusive o de Atos capítulo 10, versículo 44 e 47, onde Pedro prega para Cornélio e o Espírito Santo desce sobre todos que estavam ouvindo, e Pedro diz, bom, se o Espírito Santo desceu sobre todos estes, quem é que pode dizer que a água deve ser negada a eles? Se eles receberam o Espírito, por que não receber o batismo? Então, mesmo esses textos dando a entender que talvez poderia ter crianças ali, o texto não diz. Então nós estamos apenas especulando que havia crianças, porque em nenhum dos textos diz explicitamente que havia crianças. É a mesma coisa pegar o texto do ladrão da cruz e falar assim, olha, aquele ladrão foi salvo e ele não era batizado, ele não participava da Páscoa, não participou da Páscoa e não era batizado e foi salvo. A grande pergunta que eu faço é, quem disse que ele não era batizado? Quem disse que ele não foi batizado? O texto não fala
nem que foi e nem que não foi. Se o texto não diz, eu não posso também dizer. Talvez tenha sido, talvez não. Talvez nesses textos aqui as crianças realmente foram batizadas, talvez não. Então é um terreno incerto. A Bíblia não nos fornece informações suficientes para afirmarmos que nesses textos, Atos capítulo 16 e 1 Coríntios 1,16, que as crianças foram batizadas. Agora, aqueles que dizem o seguinte, bom, criança não deve ser batizada, porque em Marcos fala que aquele que crê e for batizado será salvo. O problema é que criança não crê, criança é inocente, criança não tem consciência do seu pecado. É por isso que a criança não deve ser batizada, ela deve ser apresentada e quando ela tiver idade, que ela tem consciência dos seus erros, aí sim ela deve ser batizada. Então ela não deve ser batizada e sim apresentada, porque Jesus, ele quando ele nasceu, ele foi apresentado no templo. E isso é uma verdade. Só que tem um detalhe aí. Em Lucas 2:21, fala assim: e quando os oito dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo anjo que fora posto antes de ser concebido. Jesus foi apresentado para se circuncidar. E não apenas uma mera apresentação. Era cumprimento da lei de Moisés, que dizia que no 8º dia o primogênito tinha que ser circuncidado e ser pago uma oferta. Tanto é que no versículo 23, 24, 25, falam que essa oferta foi de 2 pombinhos, porque José e Maria eram pobres. E quando a família era pobre, a oferta era de 2 pombinhos. Ou seja, para que a lei se cumprisse. Detalhe, nós não estamos mais no tempo da lei. E se nós utilizarmos o argumento de que nós devemos apresentar nossos filhos como Jesus foi apresentado, o detalhe aqui é que Jesus foi apresentado para se circuncidar. Então, se quisermos seguir o texto, então nós devemos levar nosso filho para o templo, apresentar nosso filho para ser circuncidado. E nós sabemos que isso não é mais necessário hoje. A grande pergunta que fica é: se o batismo ele não tem base tão clara na Bíblia, o batismo infantil, e a apresentação, que é feita hoje nas igrejas, também não tem base, porque Jesus foi apresentado para se circuncidar, o que nós devemos fazer então com os nossos filhos, com as crianças? Será que a Bíblia ela nos aponta um caminho? O que deve ser feito? Sim, a Bíblia aponta um caminho. E eu vou falar qual é esse caminho, o que deve ser feito no próximo vídeo. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.